Olá, amigos. Aqui estamos nós reunidos para mais uma palestra do Instituto Espírita Obreiros do Bem. E como todos os trabalhos de nossa casa, nós sempre iniciamos com uma oração, com uma prece que nos ligue ao nosso Criador, que nos ligue aos bons espíritos trabalhadores da casa, para que nós tenhamos êxito em tudo aquilo que nos dispusermos a fazer. Então, nesse momento, lembremos-nos de Deus, o nosso Criador, o Criador do Universo. E lembremos-nos de Jesus, o nosso Mestre querido, nosso amigo, nosso irmão, e peçamos a eles que nos atendam nesse momento, nos despertando o coração e a mente para tudo aquilo que aqui vamos ver, que possamos aprender as lições e que possamos, sobretudo, aprender a praticá-las todas, para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos pessoas mais fortes. Que assim seja. O nosso tema de hoje, Jesus e os dois cegos, saiu, entre outros livros, de um livro de nossa irmã Amélia Rodrigues, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco. E a Amélia nos conta o seguinte: a piscina de Siloé, ela já havia sido elogiada desde o tempo do profeta Isaías, 700 anos de Jesus. Ela havia sido feita porque o rei Ezequias, à época o rei de Israel, sentindo muita preocupação em ficarem ilhados em tempos de guerra sem água na cidade, resolvera fazer com que se fizesse um túnel entre as pedras, por onde a água pudesse chegar à cidade sem correr o risco de ser interditada em qualquer pedaço do caminho. Então era uma piscina onde a água era corrente, a água era sempre fresca, sempre limpa, porque uma vez que vinha subterraneamente até a cidade, não trazia impurezas do tempo, do vento, poeira, nada disso. Era uma água muito limpa. Por isso Isaías já havia, de uma certa maneira, elogiado as águas do poço de Siloé ou da piscina de Siloé. Por essas características, ela era muito procurada. Primeiro, porque os que chegavam à cidade para irem até o templo faziam questão de ali parar para se lavar antes de subir até o templo. Depois, porque as pessoas que necessitavam de água, vinham dali retirar por saber da sua pureza. Tinham também os pobres, os doentes, os mendigos, que por saberem que aquele era um local de grande movimento, ali faziam o seu ponto buscando o auxílio que necessitavam. Os doentes vinham porque achavam que se banhassem naquela piscina de águas puras, frescas, limpas, poderiam alcançar a sua cura. Foi num sábado de muito calor, como sempre fazia em Jerusalém, que Jesus se aproximou da piscina de Siloé com os seus apóstolos. A relação de Jesus com os apóstolos às vezes se tornava complicada. Os apóstolos o amavam tremendamente, adoravam estar ao seu lado e sentir a sua vibração de amor puro que ele emitia sempre, o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma preocupação muito grande por não conseguir entender
tudo que Jesus dizia. Apesar de Jesus lhes falar por parábola, eles eram homens simples e, embora adorassem estar perto do Mestre, tinham sempre a preocupação de decorar aquilo que o Mestre falava, para depois, mais tarde, estarem digerindo aquelas palavras e buscando o entendimento. Naquele sábado de manhã, um dos seus apóstolos, no afã de aprender sempre mais, notando à beira da piscina um cego de nascença, perguntou ao mestre: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí cabe uma parte para vermos que, de uma certa maneira, os judeus acreditavam na reencarnação, porque se a pessoa nasceu cega, não errou nessa vida, então trouxe o erro de uma vivência anterior. Eles só não sabiam bem como trabalhar este conceito. Jesus, então, olhando para o cego de nascença e olhando para os seus apóstolos, respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas esse homem nasceu cego para dar testemunho do reino de Deus e da minha doutrina. Dizendo isso, Jesus afastou-se dos apóstolos, caminhou até o cego, pediu a ele: confia, pegou-o pelas mãos, afastou-o do poço de Siloé e, cuspindo na terra, fez com a saliva e a terra e o barro uma lama, um unguento, e passou nos olhos do homem. Depois disse a ele: vá lavar-se na piscina de Siloé. O cego, então, confiante, porque Jesus havia lhe pedido confiança, caminhou tateando até a piscina de Siloé e lá lavou os olhos. E qual não foi sua surpresa quando percebeu que alguma coisa estava diferente? Começou a ver um clarão que foi se tornando cada vez mais nítido, até que ele pôde enxergar o mundo. Jesus tirou-o da escuridão e ele então percebeu que estava vendo, que estava enxergando. Como foi maravilhoso para ele ver pela primeira vez, ver as cores que ele não via antes, ver o sorriso das crianças, ou mesmo ver o rosto cansado e sofrido dos seus semelhantes, ver o céu, o azul que ele não conhecia, as montanhas, o verde acinzentado. E a felicidade dele foi tão grande que agradeceu a Jesus e saiu para andar pelo caminho que ele fazia há tantos anos e que ainda não conhecia. Maravilhado, fez o caminho que fazia todos os dias para vir até a piscina de Siloé, até a sua casa, e as pessoas começaram a perceber aquele homem enxergando. E eles diziam: olha aquele homem, não é o cego da piscina de Siloé? Outros diziam: não, esse aí enxerga, deve ser alguém parecido com ele. E outros diziam: não, é ele, não é ele, é alguém parecido com ele. Chegaram-se a ele e perguntaram: é você o cego de nascença? E ele respondeu: eu era um cego de nascença, até que aquele homem chamado Jesus me chamou, pediu que eu confiasse nele,
cuspiu na terra, fez um lodo, uma lama, um unguento, passou nos meus olhos, pediu que eu fosse até a piscina de Siloé e me lavasse. E eu então comecei a enxergar. Nossa, mas que maravilha! Então esse homem é o Messias? Você o conhece? Onde ele está agora? Ele disse, não sei onde ele está agora, mas sei que ele me curou. Então esse homem deu o seu primeiro testemunho, o testemunho para o qual nascera, quando disse, aquele homem chamado Jesus me curou, dando assim o testemunho das grandiosidades que o nosso mestre poderia desempenhar na terra. Logicamente que os fariseus não gostaram desta posição. Tudo que vinha de Jesus, eles combatiam. E então começaram a dizer, mas esse homem curou no sábado. Se ele curou no sábado, ele não vem de Deus. E os outros diziam, não, ele vem de Deus, pois que ele faz milagre. E continuaram a discussão, vem de Deus, não vem de Deus? Aí esse homem, que nascera cego, deu o seu segundo testemunho. Se ele vem de Deus, eu não sei. Se ele é o Messias, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Vamos agora nos adiantar no tempo. Jesus já se fora há mais de 20 anos, mas continuava a ser perseguido pelas suas ideias. Estamos na estrada de Damasco. Um grupo de soldados, comandado por um jovem judeu, esperança do Sinédrio, leva uma carta do sacerdote com ordem de prisão contra um cristão de nome Ananias. Esse Ananias estava causando muito furor ao divulgar a doutrina do Nazareno. Saulo de Tarso, que dirigia a patrulha, era sem dúvida a personalidade mais respeitada do templo pelo seu trabalho de caça aos cristãos. Apesar de jovem, era detentor de grande conhecimento das leis de Moisés. Sabia-as de cor e perseguia quem não as fizesse cumprir. Era o mais novo e respeitado doutor da lei de Jerusalém, e por ser um perseguidor implacável da doutrina do Cristo, fora designado, juntamente com seus guardas, para buscar Ananias. Estava já às portas da cidade de Damasco. Fora uma viagem longa, quase 300 quilômetros, quando por volta do meio-dia aconteceu o inesperado. Uma luz intensa se fez bem no meio da estrada. Os cavalos se assustaram e Saulo caiu por terra. Aquela luz era tão grandiosa que empalidecia o próprio sol do meio-dia. No meio da estrada, caído daquela luminosidade, uma figura foi se delineando. Os seus soldados nada viam, os cavalos permaneciam assustados. Mas Saulo via um homem, um peregrino, alto, magro, com um olhar tão sereno como Saulo nunca havia visto. E naquele momento, ele soube que se tratava de Jesus, o Nazareno. Olhou e o mestre então lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, antes de responder, Saulo entendeu que ele não havia aprendido nada das Escrituras.
ele havia se retido às letras e não ao conteúdo. Entendeu tudo aquilo que diziam do mestre e tudo aquilo que as escrituras diziam que era semelhante ao mestre. E aprendeu naquele instante que era ali que a sua vida começaria. Virou-se então para o Senhor e disse: Senhor, que queres que eu faça? Nem por um momento Saulo duvidou de que aquelas eram as palavras que ele devia dizer. E Jesus então deu-lhe as instruções. Entra na cidade, hospede-se numa hospedaria e aguarde que em 3 dias eu enviarei alguém com as instruções do que você deve fazer daqui para frente. Saulo então dispensou os soldados, ficou apenas com um para que o guiasse. Entrou na cidade, tomou um quarto numa hospedaria e aguardou por 3 dias. Naquele momento em que a imagem de Jesus desapareceu, Saulo percebeu que estava cego. Por isso a necessidade de ficar com pelo menos um soldado que o guiasse até que as instruções chegassem. Passado 3 dias, eis que batem à porta. O soldado abre e entra um senhor muito idoso, barbas brancas, muitas rugas no rosto queimado, cabelos brancos, e diz a Saulo: Irmão Saulo, Jesus me apareceu em sonho e disse para mim que ele tem um grande trabalho a ser feito. E ele coloca muita esperança, muita fé e muita certeza de que você poderá desempenhá-lo. Saulo não duvida por um momento daquela ordem. Mas Ananias, o velho, aquele mesmo que Saulo entrara na cidade pensando em prender e que estava ali na sua frente agora, vendo que Saulo estava cego, sente uma imensa piedade por aquele jovem que sabia tanto, mas que não enxergava quase nada de todas as escrituras que já havia lido. Ananias, então, num momento de grande amor por aquela criatura, tomando das suas mãos e da sua fé, orou sentidamente a Jesus e pediu ao Mestre que propiciasse a cura para aquele nosso irmão, para que ele pudesse cumprir os seus desígnios, aquilo para o qual havia nascido. Paulo então se comove tanto com a oração de Ananias que chora. E ao chorar percebe que suas lágrimas saem em forma de escamas, alguma coisa grossa, uma areia. E quando Ananias termina a prece, Saulo percebe que voltara a enxergar. Dispensa então o último soldado e rompe com a sua vida antiga, rompe com o sinédrio, rompe com as ordens que trouxera e abre-se para um novo aprendizado. Passa a ficar com Ananias por um tempo e aprende tudo o que podia sobre a doutrina do Cristo. Torna-se cristão, muda seu nome para Paulo de Tarso, como todos os cristãos faziam, mudavam também os seus nomes quando se tornavam cristãos, e parte para fazer aquilo que ele nascera para fazer. E nós sabemos do grande trabalho
que Paulo desenvolveu. Nós percebemos na história de vida destes dois homens uma coisa bastante interessante. Existem dois tipos de cegueira. O homem de Siloé, aquele que nascera para dar testemunho das obras do Pai, nascera cego fisicamente. Saulo de Tarso, depois Paulo, culto, inteligente, tinha a cegueira espiritual. Não via a realidade das coisas, só via o que os olhos mostravam. Esses dois homens passaram por 3 momentos marcantes. O cego de Siloé, primeiro, mergulhado na cegueira do corpo. Segundo, encontra Jesus e o mestre coloca luz nos seus olhos. E ele então passa a fazer aquilo para o que nascera, dar o testemunho das obras do Pai. Naquela época as pessoas precisavam dos milagres para crer. Saulo também passou por 3 momentos. O primeiro, via um mundo físico, mas estava mergulhado na cegueira da alma. Não teve olhos de ver como o mestre ensinou. Estava preso apenas às coisas da matéria e não aplicava o que aprendeu nas Escrituras. Segundo, encontra Jesus e o Senhor coloca luz na sua alma. E Saulo passa a enxergar as realidades da vida. E o terceiro, daí em diante Saulo faz uso da visão e faz o que o Senhor pediu-lhe que fizesse. Divulga a vida toda a mensagem do Mestre. Essas 2 histórias nos fazem refletir. Nesse mês de agosto, a nossa casa está fazendo 80 anos. E nós ficamos nos perguntando quantos cegos essa casa já tirou da cegueira espiritual. Quantos passaram por aqui totalmente cegos dos ensinos do Mestre, das leis de Deus, e aprenderam aqui dentro com essa doutrina a enxergar, a ter olhos de ver. Sim, porque na verdade todos nós éramos cegos. Todos nós, antes do Espiritismo, não tínhamos a noção da realidade da nossa criação e da nossa vida. Não víamos Deus como Ele é na realidade. Não sabíamos da lei da reencarnação e nem sabíamos da proposta divina de evolução para todos nós. E essa bendita lei nos proporciona a oportunidade de evoluir a cada nova encarnação, de aprender a cada nova encarnação. O Espiritismo despertou em nós essa possibilidade evolutiva. E hoje nós vemos o mundo com outros olhos. Hoje nós entendemos a que estamos destinados. Sim, estamos destinados a ser um dia anjos, porque todos nós somos anjo em gestação. Todos nós trazemos em nós a possibilidade de desenvolver as 2 asas simbólicas, a asa do conhecimento e a asa do amor. Porque anjo com uma asa só não voa. É necessário que nós aprendamos a desenvolver tudo aquilo que temos em nós o potencial para desenvolver. Como Paulo e como o cego de Siloé tiveram 3 momentos marcantes, nós também tivemos. Antes de conhecermos essa doutrina, tínhamos a cegueira.
Com o conhecimento, Jesus nos trouxe a luz. E aí nos resta uma pergunta: que destino útil temos dado a esse esclarecimento que Jesus nos trouxe? É preciso então nos questionarmos: como estamos fazendo uso da visão que o Cristo nos ofertou e a visão que o Espiritismo nos ensinou? Porque nem todos aproveitam, mas nós não poderemos alegar ignorância, porque nós sabemos, porque nós vemos. Então vamos analisar daqui para frente os grandes benefícios que essa casa nos trouxe, nos abrindo os olhos para o entendimento, nos abrindo os olhos, nos dando a visão daquilo que somos, de para onde marchamos e de como devemos caminhar. Que todos nós aprendamos a ter olhos de ver.